Olha aí, agora parece que estou ao vivo, já estou em sintonia aqui com Missão Josué via Facebook, parece que já estou visível, aí você já me vê, sei que se me escuta bem. Eu sou o pastor André Luiz Braga, sou natural aqui do Rio Grande do Sul. Boa parte da minha vida eu estive fora do Rio Grande do Sul. Morei muito tempo no Rio de Janeiro, Espírito Santo, em Minas. Fui, durante 5 anos, missionário na Venezuela, onde vivemos o Ministério de Implantação de Igrejas. Essa tem sido minha chamada nesse tempo. E desde 1994 eu me dedico integralmente à missão militar de origem da Marinha do Brasil. Deixei a Marinha em 1994 para dedicar-me exclusivamente à causa do Reino de Deus. Hoje também tenho minha atividade secular, gosto do que faço, tenho minha profissão como eletrotécnico, então cuido de que a luz chegue a todos. E isso é uma coisa tão interessante, né? Que também como evangelista, também como um pastor, um sacerdote, também tenho a chamada de fazer com que a luz do evangelho chegue a todas as pessoas. E como eletricista, a luz física, né? Ciência física, trato de, como evangelista, fazer que a luz do conhecimento de Deus, do seu amor e do seu plano de salvação para todas as pessoas sejam, então, fonte de luz, conhecimento e salvação. Vida eterna, isso é bom. E faço outra coisa também que sou apaixonado, eu sou apaixonado por turismo, e eu, aqui no Rio Grande do Sul, depois que regressei, tenho estado na região serrana, em Gramado e Canela, sempre cuidando de que possa tornar conhecido também as belezas desse estado chamado Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, para que você possa se situar na geografia, estamos ao sul do Brasil, fronteira, então, aqui com o Uruguai e com a Argentina, nossos países irmãos do Mercosul, o que nos abre um sem número de possibilidades. Possibilidades nas áreas de negócios, possibilidades nas áreas de educação, cultura, possibilidades nas áreas de turismo e, sobretudo, como sempre uma visão evangelística, me abre possibilidades incríveis de comunicação do evangelho a essas nações que nos cercam. Temos aqui uma ponte rodoviária, digamos assim, né? Da capital Porto Alegre, eu tenho acessos diários por via rodoviária, por ônibus, tenho acesso por avião, através do nosso aeroporto internacional Salgado Filho, para as capitais do Uruguai, da Argentina, do Chile, de ônibus aí. De avião, eu posso me deslocar do Rio Grande do Sul, da capital Porto Alegre, em voos direto para Lisboa, em voos direto para Lima, no Peru, Santiago, no Chile, Buenos Aires, na Argentina, Montevideo, ademais de Cidade de Panamá, e também para algumas cidades capitais de províncias na Argentina. Temos também conexões inúmeras através desses aeroportos. Mas é interessante esse canal viário que podemos desfrutar, que alguns missionários desses países têm acesso muito próximo a nós aqui, e nós aqui muito próximos a eles. Para que você tenha uma ideia,
me pediram para falar um pouco de curiosidades, né? Eu começo por aí, né? O acesso. Eu começo a falar desta terra dizendo: esta é uma terra acessível. O Rio Grande do Sul é uma terra acessível e uma terra que me permite muitos acessos. Daqui, em pouco mais de 8 horas, talvez quase 10 horas, eu estou chegando a Montevidéu. De aqui do Porto Alegre, 6 horas e meia, eu estou em Florianópolis. Um pouquinho mais, 9 horas, 9 horas e meia, 9 horas talvez de carro, eu estou em Curitiba. E daqui também podemos acessar por voo direto a Foz do Iguaçu e de aí ingressar no Paraguai. Então, nós temos possibilidades e que atraem para o Rio Grande do Sul pessoas de várias nacionalidades, turistas do mundo inteiro vêm conhecer as belezas do Rio Grande do Sul. E aí eu quero destacar o Rio Grande do Sul como uma capital, um estado que provê negócios para todo o Brasil, para o mundo inteiro. O Rio Grande do Sul é um fenômeno no agronegócio, você deve saber disso. Estamos aqui produzindo soja e milho, trigo, pecuária de corte, e então o Rio Grande do Sul se destaca no cenário brasileiro como um dos principais vetores, um dos principais produtores de alimentos para o Brasil, para as demais nações do Mercosul e, sobretudo, hoje até ouvi aqui na Rádio Gaúcha, o Rio Grande do Sul tem como seu primeiro parceiro comercial a China. E hoje se falava disso aqui, o Rio Grande do Sul tem na China, nos Estados Unidos e na Argentina seus 3 parceiros de negócios. Então, mesmo em meio a situações dramáticas que o mundo está percebendo através dessa situação que enfrentamos do coronavírus, como uma pandemia, um mal que o mundo inteiro está enfrentando, o Rio Grande do Sul se destaca nesses dias como uma balança comercial extremamente positiva. Isso mantém o Rio Grande do Sul nessa posição de destaque, e que eu quero tratar disso com você aqui. Falando de turismo, te desafio a vir conhecer. O Rio Grande do Sul tem as paisagens mais belas. E eu tenho até uma foto aí que o Charles recebeu, eu mandei para ele, você pode verificar, ele vai compartilhar depois com você. Temos uma foto de Gramado, em que estamos com, você já percebeu, estou agasalhado porque nós estamos enfrentando temperaturas aqui típicas do nosso inverno. Então, quando falamos da tipicidade do clima no Rio Grande do Sul, para você que queira viajar para cá, para você que pense em exercer atividade ministerial, comercial aqui, você que é da Missão Josué, que queira vir estar algum tempo conosco aqui, como outros já fizeram, e aqui eu mando um abraço carinhoso para o Alejandro, para a Praxedes, eles já estiveram aqui com uma equipe de Missão Josué e foi uma bênção estar conosco aqui. Aqui nós estamos com temperaturas normais desse tempo, estamos com temperaturas aí de em torno de 10 graus. Olha aí, essa foto foi desta semana, tá? Essa é uma foto desta semana passada, então essa foto foi da quinta-feira, se me falha a memória. Uma foto da cidade de Canela, onde eu tenho uma temperatura abaixo de 0 grau, viu? Foi uma noite das noites mais frias, foi a noite que antecedeu esse fenômeno climático que você ouviu falar aí sobre o ciclone bomba que nos atingiu aqui, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, parte do Paraná, e causou bastante estragos. Nós aqui não assustamos tanto com esses fenômenos climáticos, eles são comuns a essa época do ano, não tão
intensos, não tão violentos como esse. Na verdade, o que houve foi um sistema de baixa pressão que se ocupou de um espaço que estava sendo ocupado por uma corrente de ar quente. Na ausência dela, o sistema de baixa pressão, o frente fria avançou, ocupou rapidamente esse espaço, isso deu essa grande turbulência, que aqui foi chamado de ciclone bomba. Na verdade, nós temos comum aqui, na nossa climatologia, o termo anticiclone ou ciclone extratropical. Isso sempre temos aqui no nosso inverno, mas às vezes eles vêm mais intensos. Mas eu quero louvar a Deus também por essa intensidade do nosso clima, frio, chuvoso, hoje chovendo bastante. Isso nos livrou, nos impediu de um avanço da nuvem de gafanhotos que estava se deslocando pelo interior da Argentina e que tinha tendência de adentrar ao Rio Grande do Sul. Isso causaria tremenda devastação nas nossas plantações de soja, de milho, de trigo, algumas delas que estão em plena colheita, ou algumas outras estão em momento de estarem semeando aí. Oh, que maravilha! O Charles compartilha conosco aqui uma imagem da Secretaria de Turismo e nos mostra aí bem interessante as questões de fronteiriças, Argentina, Uruguai, as nossas fronteiras sul e oeste, e a nossa fronteira, a nossa divisa ao norte, que é o estado de Santa Catarina. A leste temos o Oceano Atlântico, e isso eu trato de compartilhar com você. O Rio Grande do Sul não tem praias tão belas quanto outros estados. Isso é até um momento de descontração aqui. A gente diz que Deus falou para os gaúchos: oh, vocês se contentem com a serra. Então, nossa região serrana, nós temos belezas inigualáveis no Brasil, mas na nossa região de litoral nós não temos grandes belezas, embora tenhamos praias famosas como a Praia do Cassino, essa mais ao sul, aí, essa faixa de terra mais ao sul, você vai ver, ela vai da cidade de Rio Grande até a divisa do Chuí, que é a divisa com o Uruguai, e nós temos aí o título de a maior praia do mundo em extensão, são 243 quilômetros de extensão essa praia ao sul aí, isso agora deu um zoom aí, essa faixa de terra mais ao sul, é a maior praia do mundo em extensão. Na verdade, são 3 balneários interligados, o balneário do Cassino, que é o de maior extensão, o balneário do Hermenegildo e o balneário do Chuí. Então, vamos somando aí três balneários somados numa praia chamada Cassino, é a praia mais ao sul. E subindo, então, ao litoral, tem as praias do litoral norte. Então, quando falamos de litoral no Rio Grande do Sul, falamos litoral sul, ao sul de Porto Alegre, e litoral norte, ao norte de Porto Alegre. Eu vivo no litoral norte, na cidade de Xangri-Lá. E, junto ao norte, a praia mais bonita, o Charles está apontando aí porque ele conhece também, as praias de Torres, cidade divisa com Santa Catarina, é esse paredão de pedra que você vê aqui ao norte. Isso aí é onde está o mouse um pouquinho, Charles. Aí tem esses balões aí. Torres é cidade conhecida por suas belezas naturais, junto à praia e pelo Festival Internacional de Balonismo. É um momento muito interessante que esse ano, por causa da pandemia, foi suspenso. Nós não tivemos o Festival Internacional de Balonismo. E quando vamos à região serrana, nós vamos ter as regiões de produção de vinho, de uva e de um turismo muito alentado pelas cidades de Caxias do Sul, Gramado, Canela, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi e outras cidades muito interessantes de se conhecer, sobretudo no inverno, porque no Rio Grande do Sul, aqui na região serrana, quanto mais frio estiver,
mais turista temos lá e mais interessante fica aí conhecer. Veja, menos 7 graus eu não enfrentei ainda, mas menos 6 graus eu já enfrentei em Gramado e Canela, e já conheço a neve aqui do nosso Rio Grande do Sul também, viu? Muito interessante. Eu quero aproveitar um pouquinho para me deslocar para a questão do Rio Grande do Sul como uma oportunidade de evangelização. Assim, também vimos aí a região das Missões, uma região de turismo bem interessante, como todo o Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul você vai ter como típico a cultura de tomar mate, nós chamamos para o chimarrão. Charles pode voltar aqui para mim. Eu tenho em mãos aqui 2 elementos que são muito culturais no Rio Grande do Sul, que é a cuia e a bomba. Chamamos bomba esse elemento de sorver o chimarrão, tomar, beber o chimarrão, né? Então, esses são muito característicos, típicos do Rio Grande do Sul, a cuia do mate e a bomba. Erva mate aqui, água quente, nunca fervida, viu? A água do mate ela é aquecida, não fervida. Assim como no café você não usa ferver a água, porque senão você rompe as características do café. Também no chimarrão você não ferve a água, você deixa ela borbulhar, mas antes que tenha a sua ebulição completa, ferver completamente, você utiliza no chimarrão. Isso é típico aqui. Eu não tenho muita prática, porque, embora gaúcho, eu fui embora muito cedo do Rio Grande do Sul, regressei há pouco mais de 10 anos, mas aqui em casa eu estou casado com uma mineira, tenho 2 filhos cariocas. Agora que tenho as noras gaúchas e os netos gaúchos, então a gente está retomando essa cultura do chimarrão, mas não foi assim na minha família constantemente. Na Venezuela não tínhamos acesso, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, era só eu de gaúcho, não tomava chimarrão. Mas quero falar do Rio Grande do Sul como uma oportunidade para evangelização. E eu comentava isso com o pastor Charles até bem pouco tempo atrás. O Rio Grande do Sul tem grandes oportunidades para missões. E eu chamo a atenção para a missão ou a evangelização em campos universitários. O Rio Grande do Sul tem algumas das mais renomadas universidades federais, algumas delas se destacam muito em algumas áreas. É o caso da Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL, ela é destacadíssima na área das ciências da medicina, da infectologia, tanto que a UFPEL desenvolveu para esse tempo um método de pesquisa e acompanhamento para desenvolver estratégias em favor do combate ao coronavírus, está sendo destaque no Rio Grande do Sul e em outras partes do Brasil. Você já deve ter ouvido aí sobre a questão de bandeira amarela, bandeira laranja, bandeira vermelha, bandeira preta. Esse é um estudo desenvolvido aqui pela UFPEL, a pedido do governo do Rio Grande do Sul, que tem sido aplicado com maestria aqui e que tem nos dado bons resultados. Eu quero agradecer a Deus pela sábia governança do Estado aqui, do governador e dos prefeitos. Isso causa tremendo desconforto, você não poder sair de casa ou não poder desenvolver a tua atividade profissional. No meu caso, eu estou com quase 0 de turistas na região de Gramado e Canela, mas nós estamos também com baixíssimos níveis ou números de contágio, de mortes por coronavírus. Aí uma foto da Universidade de Pelotas. Sim. E também aqui se destacar as universidades de Santa Maria, a Universidade Federal do Pampa, onde
magistral o trabalho que eles fazem no desenvolvimento do agronegócio e das culturas no Rio Grande do Sul e do manejo de gado de corte, gado de leite, são fenômenos disso. A Universidade de Rio Grande, você já deve ter ouvido falar certamente sobre o programa Pró-Antártico, né? Onde pesquisadores do Brasil vão fazer pesquisa na Antártica. A base não seria a base de lançamento, né, mas de partida é a Universidade de Rio Grande, através do Instituto Oceanográfico do Rio Grande. Isso é fenômeno que, para nós, é de muito orgulho. E, além das universidades da URGS, da Universidade na capital, Porto Alegre, né, e outras, como a de Ciência e Saúde da Universidade de Porto Alegre. Bem destacado disso. Mas, junto a esse desenvolvimento na área educacional, vem também uma lacuna que quero chamar a atenção, despertar você e Missão Josué, para a necessidade de capelania universitária, para a necessidade de que jovens que estejam na universidade sejam também instrumentos, jovens cristãos sejam instrumentos para que outros sejam alcançados pelo Evangelho. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul uma base cultural muito desenvolvida, porém, dentro dessa cultura se extingue o fator Deus. Se vê muito dentro da universidade a negação de Deus. E eu queria até, né, colocar como uma referência, você que já assistiu o filme Deus Não Está Morto, bom, eu vou te falar que se foi baseado em alguma história universitária, talvez seja daqui do Rio Grande do Sul, porque é bem difícil ser cristão em uma universidade do Rio Grande do Sul. As colocações filosóficas, a doutrinação marxista é muito, mas muito forte nas universidades do Rio Grande do Sul. Então, você deve lembrar que, há alguns anos atrás, Porto Alegre foi a capital do movimento Fórum de São Paulo. E não sei se Charles consegue alguma foto para mim aí sobre o Fórum Social Mundial. Porto Alegre foi, por muitos anos, um contraponto ao Fórum de Davos, né? O Fórum Econômico Mundial, e em Porto Alegre se desenvolvia paralelamente o Fórum Social Mundial, onde agremiações e instituições socialistas e de fórum comunistas e de outras de interesse social de verdade se reuniam aqui em contraponto ao Fórum Econômico de Davos, e inúmeras vezes nós tivemos as lideranças principais do socialismo aqui em Porto Alegre, gerando políticas para que, de forma em contraponto à economia global, se tivesse também um socialismo global. E isso deixou para a gente alguns requisitos que ainda precisamos enfrentar, como a negação do Evangelho como a forma que Deus preparou para mudanças na vida de indivíduos, de sociedade, de nações. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e isso é o que nós tentamos promover aqui no Rio Grande do Sul. Desenvolver que o conhecimento de Deus, através da sua palavra, traga as mudanças que, de fato, a sociedade brasileira e a sociedade gaúcha necessita. Eu encontro na Bíblia um versículo que uso para quebrar um pouco esse estereotipo que o Rio Grande do Sul é um estado rico e que não precisa de mais nada. Em segundo livro das Crônicas, no capítulo 9, no versículo 22,
No versículo 13 em diante se fala das riquezas de Salomão. E no versículo 22 fala: o rei Salomão era mais rico e mais sábio que qualquer outro rei. E todos os outros reis queriam ir ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Isso é muito importante. Falar um pouquinho do orgulho gaúcho. Aqui dizemos que nós somos bairristas, então tudo no Rio Grande é melhor. Tudo do Rio Grande é trilegal, é super, é o máximo. E isso passa para as pessoas de fora que o Rio Grande do Sul não precisa de mais nada. Já estamos bem. Então, muitas vezes se deslocou o foco do evangelho para outras regiões por entender lá que o evangelho lá era mais necessário. E eu quero, como teólogo, como estudioso da causa de proclamação do evangelho, destacar que nós temos necessidades sociais e necessidades espirituais. Essas necessidades espirituais se distinguem em tudo de necessidades econômicas e sociais. E nós temos no Brasil campos férteis para o evangelismo social. Mas todo o Brasil como um todo e todas as nações da Terra serão sempre campos férteis para a evangelização que proclama a redenção da humanidade através do sacrifício vicário de Cristo e promova o evangelho através da redenção a Cristo como Salvador suficiente para cobrir os nossos pecados e nos trazer de volta à comunhão com Deus. Então, o Rio Grande do Sul ele sofre desse estereotipo. Se pensa o Rio Grande do Sul um dos estados mais ricos da nação e que, por assim ser, não necessita tanto investimento na área de proclamação do Evangelho do Reino de Deus. Esse é um grande equívoco para nós aqui. O Rio Grande do Sul não tem muito além de 5% da sua população como de confissão cristã. Então, nós temos um campo vastíssimo relegado a outras religiões, às outras confissões de fé e filosofias inúmeras. Porém, nós temos, em muitos casos, uma condição social melhor que outros estados do país. Mas a nossa condição espiritual segue imensamente carente da proclamação do Evangelho. O Evangelho, no Rio Grande do Sul, ele se expande com provisão de Deus e com muita graça e sabedoria revelada a ele, trazida por homens e mulheres que compreendem esta questão. As adversidades sociais e econômicas têm um peso, mas sobre todos e para todos as necessidades espirituais devem ser consideradas. E como o fator cultural é muito comum se ver deixado o Rio Grande e as regiões do sul do Brasil deixadas um pouco para trás, porque se requer um pouco mais de conhecimento para se falar do Evangelho aqui no Rio Grande do Sul. Se requer um pouco mais de entendimento, a minha cidade aí, Xangri-Lá, se requer um pouco mais de conhecimento para a dialética, porque quando você começa a falar do Evangelho, pode chegar a um momento que você necessite explicar o Evangelho como contemporâneo, como necessário e como aporte de Deus para mudanças na vida da sociedade. Então, eu agradeço a Deus pela oportunidade de poder destacar também essa parte das nossas necessidades aqui. Nós, dentro da Missão Josué, e eu faço parte da Missão Josué, acompanhando como colaborador, como membro envolvido há muitos anos,
vejo a necessidade de que tenhamos essa compreensão do Evangelho. O Charles me coloca aí, me assessorando, me coloca uma fotografia que me remete à minha cidade aqui. Xangri-Lá é considerada a Califórnia dos gaúchos. É, na verdade, a capital brasileira dos condomínios fechados ou dos condomínios de luxo. Essa é uma cidade de em torno de 50 mil habitantes nos tempos de inverno, mas ela chega a 150 mil ou mais habitantes nas épocas de verão. E tem na cidade 29 condomínios de luxo, tais como esse que você está vendo na foto. Esse é o condomínio chamado Enseadas de Xangri-Lá. É um condomínio de terrenos de alto padrão e casas de alto padrão. Ele tem 490 terrenos e casas dentro desse condomínio chegam a custar em torno de 12 milhões de reais. Nenhuma delas construída, nenhuma das 490 casas construídas nesse terreno, essa foto é uma foto mais antiga, ele já está totalmente construído, na sua maioria, construído. Nenhuma casa dentro desse condomínio custa menos de 2 milhões de reais. Tá? Então, elas estão na faixa de 2 milhões a 12 milhões de reais. Uma delas eu acompanhei a negociação mais de perto, por conhecer as pessoas que estavam comercializando. Então, essa casa foi vendida por 12 milhões de reais. Dos números divulgados, esse é um número mais conhecido. Então, Xangri-Lá tem essa característica. Ninguém pode se dizer rico no Rio Grande do Sul ou milionário se não tiver casa em Atlântida. Atlântida é uma praia, um bairro aqui em Xangri-Lá. Então, se a pessoa disser que é milionário, que é rico no Rio Grande do Sul e não tiver uma casa no balneário ou no bairro de Atlântida, em Xangri-Lá, não é verdadeiramente considerado entre os top da riqueza no Rio Grande do Sul. Só para você ter uma ideia. Então, o rico, o milionário no Rio Grande do Sul terá um apartamento na zona sul de Porto Alegre, provavelmente uma casa de inverno em Gramado ou Canela e uma casa de verão em Xangri-Lá. Isso não quer dizer que eu seja um desses multimilionários, viu? Eu tenho a minha casa aqui em Xangri-Lá, mas não é uma casa de verão, é uma casa de ano inteiro, viu? Aí é um pouco de Gramado, viu? Na Serra Gaúcha, aí a Avenida das Hortênsias, esquina com a Borges de Medeiros. Então, um pouquinho mais para frente, ali naquelas cúpulas do castelo, ali, Charles, um pouco mais ao meio da quadra, aí está o Palácio dos Festivais, onde é feito o Festival de Cinema de Gramado, né? Um pouco ali na frente, isso, ali. Então, aí você vai em direção à Rua Coberta, é o Centro Histórico Cultural de Gramado, um pouquinho disso. Viu? Eu espero estar falando um pouco das curiosidades e também quis tratar essa questão da evangelização como parece importante. Eu procuro minha estratégia pessoal, eu atuo na área do turismo e tenho, então, possibilidades de falar. Nessa área de turismo, tenho possibilidade de falar a pessoas de diversas nações aqui dentro mesmo das nossas cidades no Rio Grande do Sul. Então, para você ter uma ideia, eu transporto pessoas, às vezes, dos hotéis para o aeroporto de Porto Alegre, ou de Porto Alegre para os hotéis em Gramado e Canela, já levando eles dentro dos nossos pacotes turísticos, né? E é bem interessante, porque eu tenho a fluência em espanhol e falo moderadamente inglês e tenho tido oportunidade aqui com pessoas de todas as nações. E, na medida do possível, e sempre que
me surge a oportunidade, eu busco uma forma de dizer-lhes que a salvação está em Cristo Jesus. É isso o meu despertamento para você. Você aproveitar as oportunidades. Cultivar esses momentos e desenvolvê-los. Buscar em Deus sabedoria e ciência para, ao momento oportuno, dizer-lhe o quanto é rica a tua experiência com Cristo Jesus. Charles, não me fale de churrasco, Charles, ainda estamos um pouquinho antes do almoço e hoje eu que vou ter que cozinhar, Charles. Mas o churrasco é talvez a principal lembrança que se tenha do Rio Grande do Sul. E eu quero desanimar alguns, viu? O churrasco não é o único prato típico do Rio Grande do Sul, tá bem? O churrasco é o mais famoso deles. Mas lembrando que o Rio Grande do Sul tem a colonização alemã, a colonização italiana e a colonização portuguesa como seus principais colonizadores. Então, nós temos imigrantes dessas 3 nacionalidades em todas as partes do Rio Grande do Sul. Mas nós temos espanhóis, temos poloneses e temos, sobretudo aqui, gaúchos, né? Orientais do Uruguai e pampeiros argentinos, portenhos também, né? Então, é interessante você perceber isso. O churrasco é o prato que mais se destaca, mas nós temos na comida italiana sabores inesquecíveis, inesgotáveis no Rio Grande do Sul, e eu quero chamar a atenção para esses dias de frio aqui. É muito comum a gente tomar uma sopa de capelete. Então, se você tiver a oportunidade de pesquisar aí, vai descobrir. Na Serra Gaúcha é muito comum, nessa época, a gente tomar uma sopa de capelete por causa do frio, viu? Então, é um dos pratos que se destacam também aqui. Já na culinária alemã, nós vamos destacar o Eisenbach. O Eisenbach é o joelho de porco feito de uma maneira muito interessante e que se come com um purezinho de maçã ou, em alguns lugares, um purezinho de pera, viu? É como se fosse um angu, só que de maçã ou pera. Tá bem? Isso são características dos pratos típicos daqui e que uma coisa que só existe no Rio Grande do Sul. Isso aí, a sopinha de capelete, viu? Fera, isso aí é muito bom para o dia de inverno, viu? Sopa de capelete. Outro prato típico que só no Rio Grande do Sul você vai encontrar, ou ligado aos gaúchos ou à culinária gaúcha, é o sagu. Sagu pode se fazer com vinho ou suco de uva e se pode fazer também com leite. Alguns fazem com outros suco, mas o sagu é para se comer com um cremezinho de leite, tipo um mingauzinho de leite. Então se faz um contraponto entre sagu e o mingau ou creme de leite, viu? Vamos falar de comida aí vai dar fome. Eu quero destacar para você, já encerrando, porque o nosso tempo já se foi e a gente está há muito tempo já com essa live e já passei do meu tempo aqui. Eu quero só destacar para você que dentro das necessidades do Rio Grande do Sul está, sobretudo, eu quero destacar isso, que nós tenhamos levantado em nosso seio educadores cristãos. Isso é uma grande necessidade para esse Estado, porque esse Estado é um Estado culturalmente
muito avançado. É um estado onde é muito comum dar seguimento aos estudos, chegar à faculdade. Nós temos, claro, um grande número de desistência também, mas me parece muito, extremamente necessário a formação de educadores cristãos. Me parece muito necessário que o Rio Grande do Sul tenha agentes culturais cristãos envolvidos com Cristo, vivendo diariamente uma experiência real com Jesus. E então, se você for professor, você vai se destacar por ter Cristo na sua vida. Você sendo um agente cultural, você vai se destacar, além da sua atividade profissional, também ser um aporte, um porto seguro para quem necessite de auxílio espiritual. Isso é extremamente necessário. E eu tenho, muitas vezes, chocado alguns com os meus comentários ou colocado em confrontação a nossa real proclamação do Evangelho. O Evangelho é o caminho que o Senhor nos deixou para que estejamos em comunhão com Ele. Então, quando vemos um Evangelho barato, um Evangelho de coisas palpáveis, ou um Evangelho que está alicerçado apenas naquilo que Deus vai te dar, me preocupa. Então, tenho orado também para que Deus nos dê profetas, não só de avivamento, mas profeta de evangelização. Pregações falem de redenção, de comunhão com Deus. Nas boas ou nas malas, como dizemos aqui, quando se tem e quando não se tem. E eu louvo a Deus pela oportunidade que está me dando a Missão Josué de expor, trazer à luz o conhecimento e a necessidade desse estado, que é um estado natal, o Rio Grande do Sul. Deus abençoe você, Deus abençoe você, sua família, Deus abençoe a Missão Josué, esse trabalho lindo que tem sido desenvolvido em tantas nações na Terra, e eu tenho orgulho de participar com vocês. Pastor Charles, beijo no coração. Você, meu amigo de 34 anos, talvez um pouco, 32 anos, talvez eu acho que é mais correto dizer, e eu louvo a Deus e ver em todos esses anos Deus na tua vida, Deus na tua casa, Deus no teu ministério. Deus te abençoe. Raíssa, Alejandro, Rafaela, beijo até para Fafá, viu? Aí na casa. Deus abençoe a todos os missionários. Deus abençoe a todos vocês. Fique com Deus. Nos vemos na próxima oportunidade. Tchau, Charles. Tchau, Missão Josué. Tchau, missionários. Deus abençoe a todos.